Sabe, quando a gente pensa no James Bond, a imagem é clara, né? Aquele terno impecável, o martini na mão, uma autoconfiança que, nossa, parece inabalável. Ele é o agente secreto perfeito. O cara que resolve tudo no agora, no imediato e que sempre, sempre vence no final. Uma verdadeira máquina de eficiência e estilo. Mas e se toda essa perfeição, toda essa competência fosse, na verdade, o sintoma de uma doença bem profunda? Não uma doença do corpo que um médico comum poderia tratar, mas uma doença do espírito. É essa investigação que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar na mente do 007. E aqui está o nosso roteiro de diagnóstico. Primeiro, a gente coloca o espião no divã. Depois, a gente descobre qual é a doença secreta dele. Aí vamos analisar os sintomas, um por um, ver se tem outras complicações, como essa doença evoluiu com o tempo e, por fim, chegar ao nosso diagnóstico final. Preparados? Ok, vamos começar essa análise. Para fazer nosso diagnóstico, a gente vai usar as ideias de um filósofo romeno chamado Constantinoica. Ele não era um médico, mas ele criou um sistema genial para analisar o que ele chamava de doenças do espírito. Basicamente, são os desequilíbrios na nossa forma de existir no mundo, sabe? A ideia do Noika é até bem simples de entender. Ele diz que a nossa saúde espiritual depende do equilíbrio entre três coisas. A primeira é o individual, ou seja, quem a gente é na essência. A segunda são as determinações, que é tudo aquilo que a gente faz, nossas ações, nossas habilidades. E a terceira, o geral, que é o grande porquê por trás de tudo, nossas crenças, nosso propósito. A doença aparece quando uma dessas partes fica descontrolada e ignora as outras. Então, tá, com essa ferramenta em mãos, qual é a principal condição que afeta o James Bond? Depois de analisar o caso a fundo, o diagnóstico é bem claro. O Bond sofre de acatolha. Esse é o nome da doença de quem rejeita o geral, o grande porquê. É uma condição em que a pessoa se foca de forma obsessiva na tarefa imediata, na missão do momento, no alvo, e simplesmente ignora por completo as questões maiores, de sentido ou de propósito da vida. Mas todo diagnóstico precisa de provas, certo? Não dá para só afirmar. Então, vamos analisar os sintomas, as evidências que a gente vê no comportamento clássico do nosso agente 007. O primeiro sintoma claro da acatolia é este aqui. O Bond substitui a busca pela verdade pela busca da exatidão. Ele simplesmente ignora as grandes perguntas, tipo, o que é justiça? O que é o bem? Para ele, isso não interessa. Ele foca de forma obsessiva nos detalhes técnicos do agora. Qual a trajetória exata da bala? Que horas o detonador vai explodir? Ele não quer filosofia, ele quer a precisão dos gadgets dele. O segundo sintoma vem da própria estrutura das histórias dele. No mundo do Bond, o caos nunca é resultado de um problema sistêmico complexo. Não! O problema é sempre um único culpado, um vilão. A missão é simples: encontrar e neutralizar esse indivíduo. A realidade vira uma investigação policial, não uma crise de valores. E o terceiro sintoma é fascinante. O Bond tem licença para matar, ou seja, ele opera totalmente fora da justiça comum. Então, o que sobra no lugar da moralidade? A polidez. O estilo. Ele pode ser um assassino, mas ele faz isso com um terno bem cortado e uma piadinha na ponta da língua. É um código de conduta que substitui um código moral. Então, resumindo a evidência, a relação dele com o geral, com o porquê, é de recusa total. O modo de conhecimento dele é a técnica. A interação social é a polidez no lugar da moral. E a ação dele gira em torno de um único culpado. Tá vendo? Todos os critérios diagnósticos apontam para a acatolia. Caso encerrado. Mas a condição do Bond não para por aí, não. Como em muitas doenças, existem complicações. Outras patologias espirituais que aparecem e agravam o quadro principal. A primeira complicação se chama catolita. É a agitação pela agitação, o vício em ação. Porque o Bond está sempre em movimento, numa perseguição, numa luta, numa sedução. Porque a ação é como se fosse um narcótico para ele. Ela o impede de encarar o vazio que a falta de um porquê deixou. Ficar parado é o maior inimigo dele. E a segunda complicação é a arroretia, a recusa em criar laços. Pensa bem, o Bond viaja o mundo inteiro, mas espiritualmente ele não sai do lugar. Ele não cria raízes, não forma uma família, não se permite ser transformado pelas experiências. Cada missão é um reset que o mantém preso num ciclo infinito, sem nenhum desenvolvimento pessoal. E o interessante é que essa doença não é estática. Ao longo de 60 anos de cinema, a gente consegue rastrear a evolução clínica da condição do Bond, olhando para os diferentes atores que o interpretaram. Olha só como a doença evolui.
Lá nos anos 60, com Sean Connery, a Cthulhu é pura, é quase um superpoder. Ele é um mestre confiante do imediato. Em 69, com o Lazenby, a gente vê uma tentativa de cura. Ele se casa, que falha de forma trágica, o que só reforça a doença. E aí, décadas depois, a gente chega no Daniel Craig. Aqui é a fase terminal. O agente finalmente se torna consciente do seu vazio e a condição dele deixa de ser um superpoder e se torna uma tragédia. E tudo isso nos leva ao nosso diagnóstico final e a uma conclusão bem surpreendente sobre qual é o verdadeiro papel de James Bond no mundo. E aqui está a grande virada de chave. A doença do Bond é, na verdade, a função dele. Ele não é um herói que luta por uma grande ideia. Muito pelo contrário, ele é como um anticorpo da realidade. Ele existe para combater vilões que estão doentes com o oposto, obcecados com planos gigantescos, abstratos, de dominação mundial. Ele é o caos do indivíduo contra a tirania da ordem total. Então, aqui está o resumo do nosso diagnóstico. Doença primária, a católia, a recusa do porquê. Complicações, vício em ação e recusa de laços. Função, ser o guardião do mundo imediato, do aqui e agora. E o custo de tudo isso? Um profundo e inescapável vazio espiritual. E é aqui que está a ironia trágica final, especialmente na era do Daniel Craig. O Bond só encontra a cura para a doença dele, o amor, a família, uma conexão individual e verdadeira, no exato momento da sua morte. Ele se aniquila no instante em que ele finalmente se torna completo. E isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Será que a doença do Bond, essa obsessão com a eficiência técnica, com a tarefa imediata, com o como fazer em vez do porquê fazer, será que essa não é, na verdade, a doença da nossa própria civilização?